Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos, irmãos, para este curso de História da Evangelização. Vamos contar e vamos entrar junto com toda a Igreja na aventura dos apóstolos, que foram os primeiros a ouvir o Ide a todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois dos apóstolos, todas as gerações de cristãos ouviram o mesmo anúncio e responderam, de alguma forma, a este chamado do Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque a pregação que foi sendo feita foi despertando a fé de geração em geração até chegar a nós. E vai passar para a próxima geração também, através de nós. Por isso, queremos entender a história, queremos entender o que foi que impulsionou a história da evangelização, que é uma parte da história da Igreja, para que nós também possamos, como objetivo, assumir a história do hoje, o hoje da evangelização, que é confiado a cada um de nós. Então vamos deixar aqui nessa primeira parte, nessa primeira aula, quais são as linhas daquilo que vamos estudar juntos aqui. É um curso de História da Evangelização e nós seguiremos um esquema proposto pelo padre Raniero Cantalamessa, que já é muito admirado por todos nós. Portanto, sabemos que o método dele, a linguagem dele, as escolhas que ele fez são muito coerentes e muito católicas. E o que é que o padre Raniero Cantalamessa fez? No advento de 2011, ele fez as famosas pregações de advento para a Cúria Romana, para o Papa, e ele pregou sobre a nova evangelização e foi contando a história nas 4 catequeses, nas 4 pregações. Ele foi falando sobre 4 ondas de evangelização ou 4 primaveras da evangelização. Nós sabemos que a evangelização ela nunca parou. Porém, existiram as grandes ondas, os grandes momentos, as primaveras, aquele momento, aquela estação em que existe um impulso e existe uma graça particular do Espírito Santo que leva adiante a mensagem do Evangelho, faz com que Cristo encarnado continue vivo no mundo através das conversões. E quais são estas ondas que nós vamos ver ao longo dos próximos encontros também? A primeira onda é aquela apostólica, marcada pelo envio dos apóstolos e, portanto, cada um dos apóstolos que foi enviado ao mundo e depois os sucessores deles, mas também os cristãos que na primeira geração de cristãos, nos primeiros 300 anos, foram os mártires, aqueles que foram os anunciadores em meio a um mundo totalmente estranho à mensagem evangélica. O mundo pagão, o mundo do Império Romano. Como é que o cristianismo foi se expandindo? Como é que o Espírito Santo se utilizou do testemunho dos apóstolos e dos bispos e dos cristãos engajados na evangelização para que a mensagem se espalhasse para dentro do Império Romano, nos primeiros 300 anos de existência do cristianismo. Uma segunda onda vai acontecer alguns séculos depois, é o que vamos ver mais para frente, com os monges. Os monges que numa Europa, ali nos anos 500, 600, uma Europa que já tinha recebido a semente do Evangelho, ela estava agora sofrendo uma forte crise cultural, que era a invasão dos bárbaros. E, entrando os bárbaros nessa história, era preciso evangelizar os bárbaros. E foi isso que os monges fizeram. Os monges transmitiram essa cultura antiga e a mensagem do Evangelho para um mundo que desconhecia o Evangelho, que era o mundo bárbaro. Então, e coincidiu com o nascimento da Europa. O que é a Europa, senão os bárbaros que foram evangelizados pelos monges? Portanto, vemos aí protagonistas diferentes em cada onda. A terceira onda é a onda dos frades, dos religiosos, dos missionários, que ali em 1500,
que já existiam esses frades, mas ali em 1500, com a descoberta do Novo Mundo, inclusive o Brasil, foi necessário evangelizar todo um novo mundo que existia depois do mar. Vamos estudar a aventura dos jesuítas, a aventura do apóstolo do Brasil, Anchieta, e vamos depois partir para o final, que é a quarta onda de evangelização, ou a quarta primavera, segundo o Frei Raniero Cantalamessa, e que é isso que nós vivemos hoje na igreja e no mundo, que é a evangelização de um mundo secularizado, que se declara pós-cristão, que é um mundo que já foi evangelizado, que precisa de uma nova evangelização, que é todo o Ocidente, que é o mundo inteiro, na verdade, mas que é, sobretudo, o Ocidente, aonde nós estamos também, a Europa, as Américas, mas todo o mundo, hoje, nós podemos dizer que, de uma forma ou de outra, é secularizado, é um mundo pós-cristão, mas a missão dos leigos, a minha e a sua, de cada um de nós, a nós é confiado. Depois dos apóstolos, dos monges, dos frades, agora é a vez dos leigos protagonizarem, não de forma exclusiva, mas assim como em cada primavera da igreja, nunca foi somente os apóstolos, somente os monges ou somente os frades, mas nesse momento é o momento de um protagonismo dos leigos. E é essa aventura que nós vamos mergulhar. Porém, hoje vamos falar apenas do primeiro dia, o dia do envio. E o primeiro dia da evangelização, que foi o Pentecostes também. Mas antes mesmo de começar a falar disso, vamos dar uma introdução sobre história de igreja, porque é preciso entender como estudar a história da igreja, porque nós já temos preconceitos de história da igreja que nós devemos colocá-los novamente sobre a mesa da verdade para recebermos um novo filtro, para recebermos um novo óculos para olhar para a realidade da história da igreja. Porque é muito comum que na nossa educação, na educação que recebemos, nós tenhamos recebido lentes que leem a história da igreja de uma forma irreal, de uma forma injusta. Por quê? Porque, claro que quando nós estudamos a história da igreja, sendo igreja, nós utilizamos os métodos científicos da historiografia. Nós não fugimos da verdade dos documentos, daquilo que aparece, daqueles que são os fatos. Mas nós temos algo que os sociólogos não têm, que os historiadores não têm, que é a fé. Nós vemos a igreja não apenas como uma instituição que perdurou ao longo do século. Nós vemos a igreja como esposa de Cristo. Existe um mistério. A igreja é um mistério. A igreja não é apenas uma instituição, ela é um mistério. Portanto, ela é esposa de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Ela é a continuação da encarnação de Cristo no mundo. A igreja é algo vivo. A igreja está viva. É a história de uma esposa, da esposa do Cristo. É a história de um corpo que continua vivo há 2000 anos. Portanto, o estudo da história da igreja não pode ser meramente sociológico, não pode ser meramente historiográfico. Pode ser histórico e sociológico. É possível estudar a igreja também de fora. Só que é preciso muita honestidade para, com os instrumentos que existem, ver que a igreja, ela tem motivos para crer que ela foi desejada por Cristo, por exemplo. Porque isso é uma mentira que se propaga na história da igreja, muitas vezes uma leitura protestante, que diz que a igreja não foi desejada. É o que muitos teólogos liberais diziam numa certa época, que a igreja não foi desejada por Cristo, que Cristo queria o reino de Deus, ele lutou pelo reino de Deus, ele fez tudo pelo reino de Deus, mas o que veio depois, a consequência do que ele fez, se chamou igreja. Ou seja, foi uma frustração para Cristo a igreja. Não foi o reino de Deus que veio, mas a igreja. Isso não é verdade. A igreja é onde subsiste a igreja de Cristo. A igreja católica é onde subsiste a igreja, o corpo misterioso de Cristo. E, portanto, é claro que se nós olharmos a Eucaristia, que é o corpo de Cristo, com um microscópio, não vamos ver átomos divinos.
Da mesma forma, também os historiadores, olhando para a história da igreja, não vão dizer, a esposa de Cristo. Somente é preciso ter fé para crer nisso. Porém, é preciso também ter a honestidade para ver que a igreja foi querida por Cristo, que Cristo ele realmente ele instituiu a igreja com Pedro, com os apóstolos, com a evangelização. Ele diz: façam discípulos em todas as nações. Cristo quis a igreja. Mas também a convicção, por exemplo, outro exemplo de histórico, a convicção que os apóstolos tinham da ressurreição de Cristo e que fundamentou a evangelização, que fundamentou o fato deles terem morrido por essa verdade, por esse anúncio. Então, está documentado, estamos falando de documentos, está documentado que eles criam verdadeiramente na ressurreição, porque tiveram uma experiência com o Cristo ressuscitado. Então, o que é a igreja? A igreja é esse corpo de Cristo vivo, a continuação da encarnação de Cristo. E nós escolhemos esse tema da evangelização dentro da história da igreja. Ele é um tema. Ele ainda, aqui nesse curso, não vamos abarcar toda a história. É impossível contar toda a história da igreja. Mas também isso para passar pelo filtro, que a igreja não é somente uma instituição. Nós não estudamos a igreja de uma forma política, como uma luta de poder, luta de classes. Não. A igreja, ela é, como diz o bispo de Los Angeles, Robert Barron, ele chama as constantes ratzingerianas, porque Ratzinger, Bento XVI, ele falou sobre isso, sobre aquilo que a igreja faz. Quais são as constantes ratzingerianas? Ele diz, que é o que a igreja faz. A igreja adora a Deus, a liturgia, a igreja serve os pobres, a diaconia, e a igreja anuncia o evangelho, anuncia a verdade, a martiria, o testemunho. Essas são as três coisas que a igreja faz. O que a igreja faz não é luta de poder, o que a igreja faz não é conquista de território, o que a igreja faz não é conquista política. O que a igreja faz é adorar a Deus, servir aos pobres e evangelizar. E nós vamos estudar a martiria. Nós vamos estudar exatamente esse terceiro aspecto. Poderíamos estudar também a história da promoção humana, estudando a história da diaconia, com a coleta de Jerusalém, e toda a história, o nascimento dos hospitais, tudo isso também evangeliza, porque os três aspectos, essas três constantes, que é aquilo que a igreja faz, todas elas evangelizam, todas elas servem o homem, todas elas adoram a Deus, servem no fim para a adoração de Deus. Poderíamos estudar também a história da liturgia, que belo seria, mas aqui vamos estudar a história da evangelização. Esse é o nosso tema específico, para você saber o que esperar desse tema. E é isso que a igreja faz. O que a igreja faz é evangelizar. Isso está apoiado naquilo que está na Bíblia. A própria liturgia, Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Jesus falou, façam uma história, criem uma história com os vossos atos de liturgia, de ação de glorificação de Deus, através da perpetuação do sacrifício eucarístico. E essa é a história da igreja. Sirvam os pobres, como quando Jesus diz em Mateus 25, foi a mim que o fizestes, o que fizestes ao mais pequeno dos meus, foi a mim que o fizestes. E aí quando os diáconos foram necessários para a história da igreja, para servir as mesas, tudo isso faz parte da história do serviço da igreja aos pobres. E quando Jesus diz, ide e evangelizai, foi o mandato que está lá, é bíblico, é o fundamento bíblico de toda a história da igreja. Jesus disse, construam uma história de evangelização. E essa história foi construída. Nós vamos estudar então o primeiro dia. Vamos ver aqui, nos próximos minutos. Isso aqui eu confio a vocês, porque é uma questão agora. Vamos estudar os documentos que nós temos diante de nós do primeiro dia da evangelização. E quais são esses documentos? São os evangelhos. Por isso eu confio a vocês um estudo bíblico sobre os evangelhos do anúncio, do envio. Vamos estudar aqui, vamos traçar o núcleo do mandato missionário para poder depois, quem quiser, estudar em casa
rezar com esses temas. Vocês podem fazer, por exemplo, como eu fiz aqui, anotar de forma sinótica, colocando juntos, sinótico, fazendo uma sinopse. É assim que são os primeiros 3 evangelhos, né? Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm em comum muitas coisas, é claro, mas nós estamos falando aqui do envio, os evangelhos do envio. Em cada um deles, no finalzinho, sempre no finalzinho, vai ter as palavras de Jesus. E nós sabemos a importância que tem as últimas palavras de alguém. As últimas palavras de alguém, quando ele sabe que vai partir, quando ele sabe que elas são as suas últimas palavras, ele não desperdiça palavras. A pessoa não vai desperdiçar a palavra dizendo uma amenidade. Ele vai dizer aquilo a mensagem central. Ele vai deixar claro, Jesus nas suas últimas palavras antes de partir, na ascensão, o que é que ele deseja, o que é que ele quer. Qual a última coisa que ele quer dizer, a coisa mais importante que ele tem para dizer. Vamos estudar. Portanto, isto está em Mateus 28, de 16 a 20, em Marcos 16, de 14 a 20, poucos versículos sempre, Lucas um pouco mais, Lucas 24, de 36 a 53, e João 20, de 19 a 23, mas também levando em consideração o apêndice do capítulo 21. Portanto, são em média 35 versículos apenas, que tem coisas muito interessantes. Vamos ver aqui, por exemplo. Sempre se dá essa fala de Jesus, geralmente no dia mesmo da ressurreição. No dia em que Jesus aparece para os discípulos, no dia em que ele ressuscita, ele vai enviar-os em missão. Em Mateus, eles estão na Galileia. É o primeiro dia da semana, domingo. Em Marcos, eles estão à mesa. Depois de falar, Jesus ascende aos céus. É também o primeiro dia da semana. Em Lucas, eles estão em Jerusalém, logo após os discípulos de Emaús chegarem e narrarem o que lhes aconteceu. E depois de falar do diálogo em Lucas, do envio, Jesus vai ser arrebatado perto de Betânia. É o primeiro dia também. E João, com as portas fechadas, eles estão em Jerusalém. Por medo dos judeus, as portas estão fechadas. No primeiro dia, ao anoitecer do primeiro dia. Quando é que esses evangelistas escreveram esses evangelhos? Nós sabemos que o evangelho mais antigo, segundo os estudiosos, é o de Marcos, que foi em torno do ano 70. Pode ser entre 65 e 80, mas é quase certeza de que é mais ou menos no ano 70. Ou seja, os 40 anos depois do acontecimento. 40 anos depois do acontecimento. É como hoje, para nós, comunidade Shalom, 40 anos depois, a narração da lanchonete. As testemunhas estão vivas, os apóstolos estão vivos, alguns, né? Alguns já morreram, mas a pregação está acontecendo com força e é preciso que o evangelho seja colocado por escrito, aquele anúncio oral seja colocado por escrito. E é isso que Marcos, antes de todos os outros, começa a fazer. E depois dele, Mateus e Lucas, os dois ali entre os anos 80 e 90. E João, um pouco mais tarde, perto do fim do primeiro século, vai escrever o seu evangelho. Vamos ver agora então o que é que eles têm em comum, cada um desses evangelistas, e o que é que eles têm de diferente. Uma coisa muito comum que nós vemos em todas essas narrações, que está sempre ali nas preliminares da narração das palavras mesmas de Jesus, um pouco eles contam como é o ambiente, qual a reação dos apóstolos, e deixa muito claro a fraqueza, a debilidade dos apóstolos. Mateus, por exemplo, diz que eles se prosternaram, mas alguns tiveram dúvidas. Marcos diz que Jesus, ao chegar, ao se apresentar aos apóstolos, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. E Lucas diz que eles estavam espantados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. E aí que Jesus fala para eles tocar e veja que eu não sou um fantasma. O fantasma não tem carne como eu tenho. Vocês têm algo para comer? Vejam, e Jesus come na frente deles para dizer, eu não sou um fantasma. Eles estavam com medo de que Jesus fosse um fantasma. Tamanha era o espanto deles.
E João, nós conhecemos bem o caso específico de Tomé, em que é incrédulo, que não crê sem ver, e que vai receber essa reprimenda de Jesus, mas que vai se converter também, tocando o coração de Jesus. Então nós vemos que são homens fracos, homens que Jesus reuniu durante o seu ministério e que não os escolheu por causa dos seus talentos. Eles vêm dos lugares mais inesperados. Entre eles tem um zelota, que é uma espécie de agitador político. Entre eles tem o próprio Mateus, que era um cobrador de impostos, um pecador público. Entre eles tem pescadores, vários pescadores, pessoas que estudaram, pessoas que não estudaram, cada um deles com coisas bem específicas e todos fracos. Todos o abandonaram, como diz o Evangelho, durante a paixão e a morte. Mas todos eles eram fracos. Esse é um aspecto importante para a gente ver em toda a história da igreja. Jesus não escolheu os vingadores, os super-heróis que tinham superpoderes para fazer o anúncio do Evangelho. Não, escolheu homens pecadores e fez de cada um deles testemunhas. Mateus, o que é que ele diz? E vamos depois dar um zoom, sobretudo em Mateus e em João. Em Mateus, Jesus diz, são as mesmas palavras de Jesus, segundo Mateus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois. É interessante olhar para isso aqui, porque quando Jesus se apresenta ressuscitado, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí o que a gente pode supor, imaginar que Jesus vai fazer? Se eu fosse apóstolo, estivesse lá, eu ia dizer assim, Senhor, então é agora que vai manifestar o reino. É agora que o fim do mundo vai ser agora. Porque você foi crucificado. Os teus inimigos estão aí à solta. E agora ressuscitou, ou seja, é a prova do teu poder. É agora que você vai manifestar o teu reino, obrigando todos a se ajoelharem diante de ti, e assim todos se converterão à força pela beleza do teu esplendor, da tua força, ou então os teus inimigos serão jogados na fornalha ardente do inferno. Mas Jesus, por misericórdia, não é isso que ele vai fazer, não é isso que ele tem em mente. Como é que Jesus vai exercer o seu domínio, exercer a sua autoridade, o seu senhorio? É dizendo, e depois e anunciar o Evangelho. Fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, todo batismo que você assiste, ele é uma ação do Cristo a quem todo o poder foi dado. É Cristo agindo, protagonizando a história do mundo. Cristo ressuscitou. Agora ele tem todo o poder. Ele faz o que ele quiser. Ele poderia continuar visível no mundo e reinando em Jerusalém ou em Roma, em qualquer cidade do mundo. Ele poderia estar lá presente, vivo, reinando, sendo o Senhor, sem que nenhum inimigo pudesse derrotá-lo. Mas não foi isso que ele quis. Ele quis a presença através do Espírito Santo, da força do Espírito, vamos ver em Lucas, o envio daquele que o Pai prometeu. Fiquem na cidade esperando a força do alto. Através da força do Espírito e através da igreja, dos sacramentos da igreja, Cristo perpetua o seu poder na terra e através da evangelização. A evangelização nada mais é do que a história de todo o poder de Cristo sendo utilizado na sua igreja, toda a sua autoridade, ensinando-as a guardar tudo o que vos ordenei. Quanto a mim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Jesus diz, todo o poder eu tenho, me foi dado, e eu vou ficar com vocês o tempo todo. Eu vou estar com vocês nos primeiros 500 anos da igreja. Eu vou estar com vocês nos primeiros 1000 anos da igreja. Eu vou estar com vocês nos primeiros 1500 anos da igreja. Eu vou estar com vocês nos 2000 anos da igreja. Eu vou estar com vocês no terceiro milênio. Na evangelização de um mundo secularizado, eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos. Marcos vai dizer isso também. Aliás, é o primeiro a dizer historicamente, cronologicamente. Ide pelo mundo inteiro. Proclamai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E depois vai falando dos sinais que acompanharão aqueles que crerem. E de fato, Marcos termina o seu evangelho dizendo que eles realmente foram pregar e Jesus vivo estava realmente com eles. O Senhor estava com eles
e confirmava a palavra deles com sinais. É o que vamos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nas ações de Pedro, nas ações de Paulo. Os sinais, os milagres aconteciam junto com a pregação do Evangelho. Lucas, ele vai dar uma ênfase naquilo que Jesus vai explicando as Escrituras para eles, como ele fez com Emaús, com os discípulos de Emaús. Jesus para com os discípulos, revela-lhes as Escrituras e diz para eles: olha, era preciso que acontecesse tudo isso com o Filho do Homem, e que em nome dele fosse anunciado o Evangelho a todas as nações. E em seu nome se pregará a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que Paulo vai pregar também. Que Paulo, até antes de Marcos escrever, Paulo já falava de Evangelho. Quando ele já escreve ali aos Tessalonicenses, na primeira carta que ele escreve, ele fala do Evangelho. Que Evangelho é esse? O que é o Evangelho? Qual é o núcleo do Evangelho? É o querigma, é o anúncio, é isso aqui, é o perdão dos pecados. É o anúncio da ressurreição, da morte redentora. Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou para nos salvar. E agora esta salvação está disponível através da fé a todo aquele que crê. Essa é a pregação do querigma, que nós fazemos até hoje, ou melhor, redescobrimos que ela é necessária e essencial de ser feita, porque ela está lá na origem, na gênese da pregação do Evangelho. Esse é o Evangelho. Vamos falar de evangelização, então é preciso entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, Evangelion, a boa notícia da salvação. Essa notícia ecoa pelos séculos e chegou até nós, em várias ondas de evangelização, em várias primaveras. Este é um tempo de renovar o poder do Espírito sobre nós para vivermos nosso tempo de protagonismo na primavera que o Espírito Santo suscita hoje. João, essa passagem nós conhecemos bem. Jesus Cristo ressuscitado aparece aos apóstolos reunidos e com medo e diz a eles: a paz esteja convosco. Shalom. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Então é como vimos em Mateus: toda a autoridade me foi dada. Por quem? Pelo Pai. O Pai deu toda a autoridade a Jesus. Essa autoridade aqui que João revela é uma autoridade de envio. O Pai enviou o Filho. O Filho é o enviado, é o apóstolo do Pai, é o evangelizador. É aquele primeiro que, na sua própria encarnação, trouxe o Evangelho para nós. O Pai deu a ele uma missão. E agora ele está dizendo: eu vos dou a mesma missão. O Pai me enviou, eu vos envio. Toda a autoridade me foi dada e eu a delego a vocês. É uma delegação. Por isso São Paulo vai falar aos Coríntios: nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é exatamente aquele que recebe uma delegação de alguém que tem autoridade e fala em nome dele. É um enviado. E é isso que é um apóstolo. O apóstolo é um enviado. É esse sentido que está na palavra hebraica sheliach, que é enviado. Juridicamente, em Israel, o sheliach é aquele que leva a palavra de alguém, aquele que leva o testemunho de alguém, aquele que leva a notícia de alguém, dizendo, e ele recebe os mesmos tratamentos que a pessoa que o enviou. Ele é um enviado, é um embaixador, é alguém que merece o mesmo respeito de alguém que foi enviado. Por isso Jesus diz: se não vos ouvirem é porque não me ouvem. Se vos ouvirem é porque me ouvem. Porque nós somos embaixadores de Cristo, como diz São Paulo. E aí Jesus envia sobre eles o Espírito. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Ou seja, o poder de Deus é conferido aos apóstolos para que eles realizem a obra de Cristo no mundo, que vai se concretizar na igreja, querida por ele. Na igreja, os sacramentos, o sacramento do perdão, por exemplo, que fica bem claro aqui. Mas toda a obra da igreja é uma obra que redime o mundo. É a continuação da obra de Cristo no mundo. A evangelização vai redimindo o mundo, século a século, dia a dia, minuto a minuto. E aí nós vemos em João, no apêndice, a pesca milagrosa.
uma pesca pós-pascal, do Jesus Cristo ressuscitado que aparece na praia para os apóstolos que vão lá pescar. E Jesus diz, joguem do lado direito. E eles pescam 153 grandes peixes, que eram esse número. Era o número de nações conhecidas na época. É a forma de João dizer, vão pescar em todas as nações. Vão pescar todas as nações. E Jesus, como ele soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, foi uma preparação para o Pentecostes. Foi já um Pentecostes joanino, chamado Pentecostes joanino. Esse Pentecostes ele se concretiza ainda mais no final deste tempo, depois da ascensão do Senhor. Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo aos apóstolos que estão reunidos. E eles são enviados a todo o mundo. São enviados a todo o mundo. São enviados a todo o mundo para evangelizar. Com o poder do Espírito. Nós te louvamos, Senhor, por nos enviar também a nós, com a força do teu Espírito, por nos dar a graça de viver este chamado à evangelização deste momento histórico e epocal que vivemos. Obrigado, Senhor, porque vivemos um Pentecostes também nós. E agora nós queremos, recebendo o teu Espírito, perder todo o medo e ir para fora evangelizar este mundo, com a graça de conhecer, ao longo deste estudo, a história da aventura, da graça que receberam os apóstolos, os monges, os frades, religiosos, missionários e agora cada um de nós. Bendito és tu para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.